Seleções estão no gramado do estádio do Arsenal. 3 horas à frente em relação ao horário brasileiro. Vamos então à execução dos hinos nacionais. Hino da República do Senegal, 18 milhões de habitantes, a capital é Dakar, fica ali na África Ocidental, no Atlântico. E agora vamos ao hino nacional brasileiro. Nacional brasileiro, no estádio do Arsenal em Londres, camisas dos times brasileiros, já vimos ali camisa do Atlético, boné do Corinthians, camisa do Flamengo, que hoje comemora 130 anos de existência. E a torcida brasileira se manifestando, a paixão pelos seus clubes. E neste momento os jogadores estão aí se cumprimentando e nós vamos escalar as duas seleções para você. Gente, em Londres são quase 200 mil brasileiros residentes. No mundo, a única cidade que tem mais brasileiros vivendo é Boston, nos Estados Unidos, com 300 mil. Ederson é o goleiro com o número 23. Buscando a sua terceira Copa. Então, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro, a defesa do Brasil. Os dois volantes, Casemiro, número 5, Bruno Guimarães, número 8. E o quarteto ofensivo, Estevão 20, Matheus Cunha 21, Vini Júnior número 7, Rodrigo vestindo a 10 mais uma vez. Boa sorte para eles, jogaram juntos na partida contra a Coreia, vitória por 5-0. Jogadores distribuídos no campo de jogo desta forma pelo Carlo Ancelotti. E todos os jogadores convocados estão no banco, são 15 jogadores no banco permitidos. A gente tem um abraço dos dois técnicos aí, o Papitial foi um atacante, jogou na seleção, conversando com o Carlo Ancelotti, tem 44 anos, é um jovem, levando a seleção senegalesa para a Copa do Mundo. Mendy, o experiente goleiro, 16. A defesa, então, tem o Antoine Mendy, o Koulibaly, que é o capitão, o Niakate e o Ismail Jacobs, na lateral esquerda, número 14. Temos o Idrissa Gueye, número 5, o Pape Gueye, número 26 e o Papessar, número 17. A trinca de meio campo. E uma trinca ofensiva, e sem centroavante clássico, né? Ndiaye, número 13, o Sadio Mané, número 10 e o Ismaila Sarr, número 18. Atacante do Crystal Palace, que há 15 dias fez 2 gols no Liverpool e foi o melhor em campo. E o time distribuídos no campo de jogo desta forma ali. Mais ou menos como acontece com a seleção brasileira, né? Ou seja, não tem aquele centroavante. Matheus Cunha é um meia, já tem jogado assim nos últimos anos, definitivamente. E o 9 clássico nenhum dos dois times tem hoje. A gente tem a imagem lá do alto, gramado como sempre impecável. Não é só um mérito do Arsenal, todos os estádios da Inglaterra, né? E aí os capitães, o Koulibaly e o Marquinhos.
E a Red Gillett da Inglaterra apita com o Neil Davis e o Dan Cook. O Tim Robinson é o quarto árbitro e o Matheus Dunwood é o árbitro de vídeo. Tem também lá o Tim Wood, o outro da Inglaterra, que auxilia na arbitragem de vídeo. Serão permitidas, seu Carleto, 6 substituições nos amistosos oficiais da FIFA. E com os 15 no banco de reserva, jogadores do Brasil estão reunidos. Há 208 dias da Copa do Mundo. Boa sorte ao futebol brasileiro nessa arrancada hoje, da próxima terça. Na data FIFA de março, o Brasil vai enfrentar a França e tem chance de enfrentar a Croácia também. Esse amistoso não está confirmado, porque a Croácia, no sorteio que vai acontecer dia 5 de dezembro, até pode cair no grupo do Brasil. Não está definido ainda o pote que a Croácia vai estar, depende do jogo da Alemanha. Mas se estiver no grupo do Brasil, a gente não vai fazer um amistoso contra um time que a gente vai enfrentar na Copa. Esse é o critério utilizado pela CBF. E o jogo contra a Noruega, antes da Copa, continua em negociação. O sonho da CBF seria trazer a Noruega para jogar no Maracanã, no jogo de despedida. Já pensou a Noruega com Haaland, um dos maiores atacantes do momento, jogando no Maracanã? Seria bom demais. Tudo pronto. Aí o camisa 10 da seleção brasileira. Boa sorte ao Rodrigo. 9 gols com essa camisa em 35 jogos. Foi titular nos jogos da Copa de 2022. Do outro lado tem o Mané. O Mané que jogou uma Copa do Mundo, porque em 2022 ele se machucou antes da Copa e foi um desfalque absolutamente sentido. Uma comoção, inclusive, no Senegal, a contusão do Sadio Mané, que não pôde jogar a sua segunda Copa e agora está se preparando para estar na Copa que começa daqui a 208 dias. E a Red Gillett está tomando aí as últimas providências. Já temos um atraso, o horário marcado para o início do jogo de 7 minutos. Aí o Edouard Mendy. Está tudo pronto para começar o jogo. É o que acontece. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Está valendo contagem regressiva para a Copa do Mundo. Hora do almoço. Que tal? Brasil e Senegal com jeitão de Copa para você. Aí sai jogando aí o Mendy. O juiz começou a abrir a contagem lá dos 8 segundos, né? Que o goleiro tem de tempo para repor a bola, senão pode provocar um escanteio contra. Aí o Mendy jogou a bola no chão, inteligentemente. Aí sai jogando o time brasileiro. Éder Militão, sem dúvida que havia essa expectativa da escalação dele como lateral. E o próprio Carlo Ancelotti disse na entrevista coletiva que ele é um jogador, como a gente costuma dizer, híbrido, né? Faz mais de uma função. E no São Paulo, quando surgiu, jogava muito na lateral direita. E temos essa nuance tática hoje. Tá aí o Marquinhos com a abraçadeira de capitão, diferentemente dos últimos jogos, quando o Casemiro foi o capitão, o Marquinhos estava machucado. Esse é o Pape Thiaw, o técnico da seleção do Senegal, que sai jogando com o Koulibaly, chamando lá atrás o Edouard Mendy. Comecinho de jogo para você. Sabadão, na hora do almoço. Brasil joga na terça, 4h30 da tarde contra a Tunísia. Depois em março, os 2 jogos antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Saiu jogando errado. Recupera o Brasil com o Estevão. Tentou a jogada para o Vini. Limpou, bateu de pé direito. Mendy segura firme. 1 minuto e meio. Temos aí a primeira saída equivocada do time do Senegal. E o Brasil se aproveitando com o Vinícius jogando por dentro, conforme você já percebeu. Aí vai arrancando aqui pela direita o Pape Sarr. Trabalhando mais uma vez com o Diaye. Camisa número 13, que é o ponta pela direita. Já nesses jogos todos, nessa longa invencibilidade da seleção do Senegal. Aí Pape Sarr. De novo na direita, Antoine Mendy. Tentou o cruzamento, Diaye, cruzamento, a bola passa na cara do gol. Vai chegando lá o Estevão. Seleção do Senegal, gente, é uma espécie de encantamento do futebol africano. Tem sido assim nesses últimos anos. E um teste de alto nível para a nossa seleção. Escanteio para a seleção senegalesa lá pela esquerda. Vai chegando o Jacobs para fazer a cobrança. Natural, que atualmente joga no Galatasaray. Olha só, 7 caras lá dentro. Que isso, gente? Ele teve o camisa 5 deu um passo para trás, aí ficaram 6. E os 5 voltou aí o Idrissa Gueye para fazer a jogada pela esquerda. De novo com o Mané, tentou o cruzamento. E o chute vai na direita do gol. Esse cara precisa ser marcado com muita atenção e todo mundo sabe disso. O Ismaila Sarr, como eu disse lá no início da transmissão, outro dia fez 2 gols no Liverpool, joga no Crystal Palace. Nós temos um punhado de jogadores aí que atuam no futebol da Inglaterra. E ele é esse cara, ó. Faz um par de ataque com o Sadio Mané agora ali e vou falar.
chuta de tudo quanto é lado, finaliza, bom cabeceador. E virou uma espécie de herdeiro do Sadio Mané. E vem de novo no Ndiaye ali pela direita. Vai passar o Antônio Mendy, ele prefere jogar por dentro. Chega bem o Gabriel Magalhães, faz o corte e recupera para o Brasil. Vinícius Júnior, o jogo começa quente, com um jeitão de Copa. O Rodrigo domina pela ponta esquerda e entregou para o Vini. Vini vai para a jogada, Bruno Guimarães infiltrou, veio o cruzamento, Estevão acabou esparando o taco, voltou para o chute no cantinho do Matheus Cunha, espalma Mendy. Que começo de jogo! O Brasil saiu na velocidade, a jogada com o Vini. Vem o cruzamento, ó. Estevão não pegou legal. Aí o Bruno ajeitou para o Matheus Cunha. Na verdade foi na trave a bola do Matheus Cunha. E por isso, claro, é tiro de meta para a seleção do Senegal. Bom, de amistoso não tem nada mesmo. Começou a 1000 por hora, hein, Ana Thaís? Falei, Luiz, amistoso com cara de Copa do Mundo, né? E é muito bom para o Brasil esse nível de enfrentamento, porque o Ancelotti está aprimorando esse modelo de jogo com 4 atacantes, que também tem responsabilidades como meias, mas o Brasil precisa ficar mais ligado. Tem que voltar mais, se defender mais rápido, para não permitir esses sustos aí logo no começo do jogo, que começa bom. E vem Brasil de novo, tá aí o Matheus Cunha, que responsa Matheus Cunha, jogando... Como vem jogando, né, recentemente, nos últimos anos, nos clubes pelos quais ele joga, é um meia mesmo, um cara que joga ali atrás do centroavante, como se fala na linguagem do futebol, e vai ganhando a confiança para ser esse cara do time brasileiro, que tem uma falta lá pela direita. Você vê aí o Bruno Guimarães, mais um que joga na Inglaterra, e o Estevão, que agora joga no Chelsea, e tem sido um destaque, tem sido tratado com enorme carinho por todos na Europa, notadamente na Inglaterra. O Rodrigo também está lá para fazer a cobrança de pé direito, o Estevão para fazer esquerdo. Aí você vê o Gabriel Magalhães e vai o Estevão mesmo. O Brasil vem com tudo, tome levantamento, toque de cabeça do Casemiro. Segura Mendy. Bom, maestro Júnior, era o que a gente queria mesmo, um teste para valer, jogo grande, maestro. Exatamente, Luiz. E poucas vezes, né, a gente viu nesses amistosos, né, a seleção brasileira sendo atacada. Né, e hoje a gente vai ver. A seleção vai poder usar da velocidade, da habilidade dos jogadores, porque a seleção senegalesa vai atacar e a gente vai ter espaço para jogar. Mais um erro de saída de bola e vem Brasil de novo. Coulibaly jogando pela linha de fundo, o capitão da seleção do Senegal. Olha o aplauso do Bruno Guimarães, que no jogo contra a Coreia especialmente, no jogo contra o Japão também, né? É aquele meio campo que chega, que está na área. Joga de área a área. O Bruno Guimarães, camisa 8 do Brasil, que tem escanteio a seu favor lá pela direita. Vai lá o Estevão para fazer a cobrança. O jogo está só começando, são os primeiros 6 minutos. Hora do almoço, com jeitão de Copa. Vem com a gente. Ao lado da seleção do futebol brasileiro há 60 anos. Estevão na cobrança do escanteio. E toma o levantamento, Marquinhos na primeira trave. Chegou para fazer o corte no Ndiaye. Tocando a bola para a lateral para o Brasil. Titular absoluto da defesa. Joga no Lyon, mais um que nasceu na França, filho de pai senegalês, o que eles chamam lá de binacional. Faz o time inteiro, né? Tem alguns, assim, que nasceram mesmo no Senegal, caso do Coulibaly, capitão do time. E o lateral para o Brasil, tá lá o Éder Militão. Bruno Guimarães, de novo no Militão. Não conseguiu evitar a saída de bola pela linha de lado. O lateral favorecendo a seleção do Senegal. O Brasil nunca venceu a seleção senegalesa, mas são 2 jogos ao longo da história, jogos recentes, inclusive. Um empate por 1-1, aquele gol do Firmino lá em 2019. E no último jogo, em 2023, vitória do Senegal por 4-2. Um jogo que a seleção brasileira não conseguiu jogar. O Ramon Menezes era o técnico. O Brasil estava numa fase de transição. Aí Estevão, olha o moleque. Aí vem o Estevão. A torcida vai à loucura com ele. E o assistente está marcando falta do Estevão. Ele abre os braços, não concordando, mas a falta... E a arbitragem inglesa hoje, né? Do jeito que ele está acostumado. Vamos ver de novo a jogada. Arranca, vai pela direita, tenta o drible, acaba perdendo e na sequência ele bota as mãos no ombro ali do Pape Gueye. Não concordou com a marcação da falta o Estevão. Luiz. Diga, Carlos Gil. Você falou agora há pouco sobre essa invencibilidade do Senegal diante do Brasil. É curioso porque o Brasil já enfrentou 91 seleções
e não venceu na história apenas duas, o Senegal e a Noruega, né, que deve ser adversária aí na preparação do Brasil para a Copa do Mundo, no amistoso que vai acontecer, na verdade, nos Estados Unidos, né? A Noruega seria o último amistoso, caso confirmado, antes da Copa. Antes de ir para os Estados Unidos, o Brasil faria uma despedida em solo brasileiro, mas contra uma seleção de um ranking mais baixo, que não esteja na Copa do Mundo. Esse jogo pode ser no Maracanã, mas ainda não está fechado. Pode ser em outro estado do Brasil também. Perfeito, Gil. Tá aí o Coulibaly recuperando para a seleção senegalesa. Chegou bem o Bruno Guimarães brigando. Casemiro bota o Vinícius para correr do lado esquerdo. Aí vem o Vinícius. Vai para cima da marcação do Coulibaly. Levou para o pé direito. É só bater, Vini. Espalma, Mendy. Mano a mano com o Vinícius. O risco é alto, maestro. Não, Luiz, é que eu falei anteriormente, né? A gente vai ter espaço para jogar, coisa que normalmente não acontece. Porque as seleções normalmente jogam se defendendo. E a gente está vendo o espaço que tem, ainda mais com jogadores, como eu já falei, com habilidade, né, e com velocidade, a gente pode realmente usufruir disso. A boa jogada do Vinícius e a defesa do Edouard Mendy. Na passagem pelo Chelsea, não foi um titular indiscutível, não, mas teve grandes momentos. E ele sai jogando aqui pela direita. Antoine Mendy. Trabalhou por dentro. Aí saiu jogando com o Papsar. Sadio Mané. Outra vez com o Antoine Mendy. O jogo está parado, está caído aí o Casemiro. Mais uma vez aí o Ancelotti. E o Casemiro com uma reação estranha ali, né? De dor. 4 finalizações do Brasil. Uma de Senegal. A gente vai... Vamos ver o play aí. Veio o play. O Coulibaly deu uma chegada no primeiro momento e agora a dividida final tem um pisão mesmo ali no pé direito. Na pontinha do pé do Casemiro. Em entrevista ao nosso time que está acompanhando a seleção brasileira, o Casemiro sereno, falando da sua entrega, da sua dedicação, da ida para o futebol inglês. Depois de brilhar no Real Madrid, né? Só de Liga dos Campeões foram 5. E a realização de um sonho, que é jogar mais uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Casemiro que esteve nas 2 últimas Copas. Aí o técnico de Senegal, torcida brasileira. Temos, obviamente, torcedores misturados no estádio do Arsenal. Olha o Fabinho que está de volta à seleção brasileira depois de um tempão, né? Tá no aquecimento lá. Que é, como disse o próprio Carlo Ancelotti, jogador com as mesmas características, digamos assim, os mesmos fundamentos do Casemiro. Em Brasil, Matheus Cunha não domina, a bola fica do lado esquerdo com o Jacobs. Aí sai jogando para a seleção de Senegal. Sadio Mané, jogadores reclamam de um impedimento que foi marcado, ele fez mesmo aquele movimento, né? Saiu nas costas de um zagueiro, se posicionou muito à frente, faz o sinal de positivo lá e está marcado um impedimento, portanto, a favor do time brasileiro. Jacobs é mais um que é chamado binacional, mas diferentemente da maioria que nasceu na França, ele nasceu na Alemanha. Vai jogando o Brasil com o Rodrigo. Mais uma vez com a camisa 10. Matheus Cunha. Alexandro. As laterais têm provocado uma grande discussão. E essa semana, né, na cobertura da seleção lá, a gente teve... por parte do Rodrigo Caetano, que é o diretor de seleções, não é bem uma afirmação definitiva, mas que aproximadamente 18 nomes estão mais ou menos garantidos na cabeça do Ancelotti para a Copa do Mundo, ou seja, a lista vai ter 26. Então a gente tem ainda muitos nomes que serão decididos aí nesses jogos. Eu estou evitando de falar amistoso, né? Porque é jogo que define vaga na Copa do Mundo para os jogadores. Falta sobre o Gabriel Magalhães. E para o nosso ciclo que foi tão problemático, Luiz. né, Luiz? Os amistosos valem realmente como Copa do Mundo, porque define convocação, define modelo de jogo para o Brasil e tá muito pouco, falta muito pouco, né? Tem mais uma data FIFA para o Brasil confirmada e já é Copa do Mundo. E vem Brasil com o Matheus Cunha, recebeu ali do lado esquerdo, tá marcado o impedimento do Matheus Cunha. Esse movimento no limite ali, você vê que a linha de marcação de Senegal estava bem alta. E aí qualquer movimento você tem um risco mesmo de ficar impedido, e o Ancelotti tá ali atento, com cara de foco, de concentração no jogo que tá rolando. Fim de semana
de data FIFA, portanto, nesse domingão a gente não tem o futebol do Campeonato Brasileiro para você. Que, claro, voltará no meio de semana, na quarta-feira. E aí sai jogando mais uma vez a seleção de Senegal. Bola tocada ali pela meia esquerda com o Ismail Assar. Tentou a jogada mais à frente com o Jacobs. Devolve no Ismail Assar. Mais atrás agora é Idrissa Gana Gueye. Jogando com o Niakate. Acho que eu falei Niakite agora há pouco, mas é Niakate, o nome do zagueiro do Lyon. Vinícius recupera para o Brasil. Koulibaly jogando por dentro. Foi falta, agora o juiz está marcando do Bruno Guimarães. Em cima do camisa 26, o Papi Gueye. Pois não, Carlos Gil. A respeito das laterais, né, nessa luta aí para ir à Copa do Mundo, 21 jogadores foram chamados no ciclo. Luciano Juba, estreante, é o 21º. E especificamente do lado direito, hoje ele testa o Éder Militão. E na coletiva de ontem chamou a atenção porque quando eu fiz uma pergunta sobre o Éder Militão, ele fez referência a Wesley e Wanderson como os laterais, né, que são os laterais direitos, pelo menos na cabeça dele, que estão na frente nessa disputa. E o Paulo Henrique já veio a 2 convocações, o Vitinho esteve na última, mas pelo que ele disse, o Wanderson, que está machucado agora, e o Wesley estão com uma ligeira vantagem nessa disputa por vagas na direita. Muito bem, Carlos Gil, foi mesmo e obviamente que quando ele tratava desses dois nomes, ele tratava das características distintas entre eles, né? Que o Éder Militão é uma outra opção, outro estilo de jogo, até para você ter conforto de escalar 4 atacantes. É uma boa discussão, as laterais. E nós temos aqui do nosso lado um lateral que jogou um pouco, né, Ana Thaís Matos? Entende um pouco de... Sabia um pouquinho. De repente ele tem algo para contribuir. Você já tem os seus 4? Olha o Brasil recuperando aí mais. Você já fala já. Matheus Cunha. Vini vai para a área. Matheus vai no fundo. Tome cruzamento. Saiu Eduardo Mendy para fazer a defesa. Você já tem os seus nomes para as laterais, Júnior? Luiz, eu acho que o Alexandro e o Danilo estão garantidos, né? E eu gosto desse... Hoje realmente é um teste, não é a avaliação do Militão, porque você muda a maneira de jogar, né? Em alguma situação você pode jogar com um lateral que é mais marcador mesmo, de verdade, né? Eu acho que na esquerda vai ter uma briga muito boa, né? Na direita também, né? Não sei se tem vantagem para alguém, né? É lógico que o caso do Wanderson, que veio praticamente em todas as convocações, quando não estava machucado, tem uma vantagem em relação aos outros. Jogada do Éder Militão, falando de lateral, o Militão aí esnobando com o lençol, tocando pro Estevão, arranca o garoto, é canhoto, pode até bater pro gol, ficou marcado, chamou o Casemiro na direita para Éder Militão, é Brasil e Senegal, é bola rolando, é rumo à Copa do Mundo, faltam 208 dias. Casemiro, viradinha buscando o Vini, se esforça, chegou, valeu o esforço do Vini. Vai passando aqui do lado esquerdo o Alexandre, trabalha por dentro com o Rodrigo. Rodrigo vai conduzindo ali pela meia direita. Esse é Militão. Adiantando. Arranca o Brasil, Estevão. De novo no Rodrigo. Devolveu no Éder Militão. Outra vez ele chama o Rodrigo. Trouxe bem pela meia esquerda. Trabalhou com o Casemiro. Aciona Éder Militão na direita. Boa jogada, Bruno Guimarães. Vai no fundo, tome, cruzamento, toque na trave do Cunha. Explodiu no travessão. E de novo Bruno Guimarães invadindo a área. Vinícius pedala, vai para a linha de fundo. Estevão tá na cara do gol, pedindo Koulibaly. A bola explode nele, vai pela linha de fundo e escanteio. O jogo começa a todo vapor e o Brasil vai para cima. Ó o Bruno Guimarães de novo, ó. Perfeito, Matheus Cunha. O Rodrigo estava na frente dele ali, mas não dava para alcançar mesmo. E o movimento do Matheus Cunha cabeceando no travessão, buscando o segundo gol dele com a camisa brasileira. O Rodrigo na cobrança de escanteio. Estádio do Arsenal lotado, 60 mil ingressos vendidos. E o Rodrigo está irritado com a demora do juiz ali, que foi dar uma enquadrada no Koulibaly, chamou o capitão para conversar. E o Brasil tem escanteio. Bora, Brasil, em busca do primeiro gol. O Rodrigo na bola, tome, levantamento, subiu para fazer o corte. O Ismail Assar tirando. A bola voltou aqui na esquerda com o Alexandro. Bruno Guimarães, chamando o Rodrigo. Vai para cima da marcação o Rodrigo, devolve, Bruno Guimarães. Aí faz o cruzamento, subiu o Papi Gueye tirando dali. Bola volta na direita com o Estevão. Aí vem Brasil de novo. Aí o camisa 20 do Brasil.
Vai fazendo seus primeiros movimentos lá no Chelsea, encantando a torcida dos azuis de Londres. E a bola mal passada agora pelo Alexandro, nas mãos do Edouard Mendy, que já sai jogando para a seleção senegalesa. Vamos ver a posição agora do Brasil nessa saída de bola de Senegal, que tem feito erros ali, né? E o Brasil pressionando para forçar esse erro ali. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores na marcação alta nesse momento. Essa marcação tá bem feita, tá? Ela tá encaixada, Luiz. Né? Que obriga exatamente, você viu o Mendy a se desfazer da bola, né? Ele não tenta nem dar esse passe, né? Porque ele está se desfazendo da bola porque não tem um companheiro livre. São escolhas importantes desse senhor aí, o Ancelotti, que já disse que está curtindo, que adora o Brasil, que está, digamos, se completando culturalmente com um novo país, com novas possibilidades, e não afasta a chance de continuar depois da Copa do Mundo. Gabriel Magalhães, aí Vinícius Júnior, pé direito nela, faz uma inversão bonita, lá na direita, chega o garoto Estevão, dominando, ele é o artilheiro desse momento Ancelotti, né? 3 gols marcados pela seleção, todos nos 16 jogos comandados pelo Carleto. Bola com o Vini, vem por dentro, o Alexandre se apresentando, o Rodrigo aberto pela esquerda, seleção de Senegal fechando suas linhas, olha como tem gente de verde aí. Casemiro, chamando ali atrás o Marquinhos, capitão do Brasil, boa bola. Bruno ajeitou na direita, Estevão de novo, Bruno tá pedindo, tocou no Bruno, tentou a devolução, o Matheus Cunha sabia que estava impedido, nem partiu e a bola vai pela linha de fundo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Esse jogão eu não perco por nada. Sabe tudo de futebol? Vem se divertir na Bet Nacional. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Primeiros 19 minutos, e aí, Ana Thaís? Já dá para elaborar um conceito sobre o que estamos vendo, Ana? Ô Luiz, o jogo começou muito quente, né? Com possibilidades dos dois lados. O ponto forte do Brasil é essa marcação adiantada, tem funcionado muito bem. E agora, nos últimos 5 minutos, a movimentação do Vinícius com o Rodrigo, né? Quando o Vinícius abre, o Rodrigo vem por dentro, ó lá, pressão de novo. Então o jogo é muito bom. Falta um pouquinho mais no meio campo do Brasil ser um pouco mais ágil para municiar melhor ali os nossos pontos. Vinícius marcando o Koulibaly ali. Eu não sei se esse soquinho no ar que ele deu, se foi uma comemoração, se foi um lamento, né, da pressão que ele fez, a bola podia ter ido para o outro lado, né? Aí sabe como é que é. Aí você vê o Antoine Mendy para fazer a cobrança de lateral. Nasceu na França e joga lá no Nice, que é uma cidade que fica lá perto de Mônaco. E vem a seleção do Senegal para o ataque. Ismail Assar tocando do lado esquerdo. Vai passando o Jacobs, ele recebe. Chegou o Éder Militão. Éder Militão, os laterais da direita devem estar só coçando a cabeça. Ih, deu ruim, hein? O cara começou bem. E agora o Estevão ficou sentindo ali, o Militão tá numa... E é legal a gente ver o Militão, né? A entrevista na última data FIFA dele dizendo que a sequência de contusões, essa sequência fez ele repensar a vida. Chegou a ter uma espécie de um princípio de ficar mesmo para baixo, de depressão. Não quero dizer essa palavra tão forte, mas é isso, né? E agora o cara tá todo cheio de alegria jogando no Real Madrid, claro, na seleção brasileira. Que a gente tem, na verdade, ele e o Danilo, que o Júnior citou, como jogadores que fazem várias funções na defesa, né? Formar uma seleção não é mole, não. Com 26 ficou um pouco mais fácil, né? Quando eram 22 era mais difícil, depois 23. E aí pela direita, Ismail Assar tentou o cruzamento. Gabriel Magalhães chega tocando, é lateral que favorece, escanteio que favorece a seleção do Senegal. Aí o camisa 18. Já tem 18 gols com a camisa, já é o 6º maior artilheiro da seleção senegalesa. O maior é o Sadio Mané. Tem 47 gols marcados. Aí você vê o Jacobs. Para se posicionar. Os jogadores do Senegal estão todos ali. Éder Militão passando orientações. Você vê que o Casemiro está na primeira trave, o Alexandre mais ali à frente. Vamos ver como o Brasil se posiciona na bola parada contra. E Jacobs vai na cobrança com a canhotinha. Subiu o Militão, deu uma resvalada de cabeça, a bola ficou lá na esquerda. Aí o domínio do Ndiaye. Jogador do Everton, mais um que joga na Inglaterra. Mais atrás. O juiz está parando o jogo e marcando uma irregularidade lá, ó. A favor do Brasil. Aí você viu o Gabriel Magalhães. Aos poucos foi
ganhando a condição de titular na seleção brasileira. E ele está em casa, está no estádio do seu time. Este está com a bola aí. Tem 227 jogos já pelo Arsenal, com 22 gols marcados. E essa tem sido uma temporada de gols importantes. Pela seleção, ele tem um golzinho naquele empate com a Venezuela, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Vai jogando o Brasil de novo. Faz bem o giro, Casemiro. Vira o jogo lá na esquerda agora para o Vini. Dominou com categoria. Vai para cima da marcação. Antônio Mendy, mas ele preferiu tocar no Matheus Cunha. Foi para a área. Koulibaly chega fazendo o corte. Lateral para a seleção brasileira. 23 minutos. Aí o experiente Koulibaly, 34 anos. Já tem 2 Copas, vai para a sua 3ª. Mais uma vez aí o Marquinhos. Sorteio da Copa do Mundo, dia 5 de dezembro, uma sexta-feira na hora do almoço. Como hoje. Vamos conhecer os 12 grupos da Copa, maior Copa de todos os tempos. Estevão. Exagerou. Futebol na Globo, aqui é emoção. BYD Song Pro por R$ 159.990 ou taxa zero. – 24 minutos do primeiro tempo. Vai jogando a seleção senegalesa. O Brasil vai dar uma subida na marcação de novo. Jacobs conseguiu tocar mais ali à frente. A marcação do Militão implacável. Ele faz o sinal negativo ali para o juiz, né? Eu não fiz nada, seu juiz. O árbitro inglês marcou a falta do Éder Militão. Torcida brasileira presente. Você vê que a gente tem muita gente com a camisa amarela da seleção brasileira. Muitas camisas dos times brasileiros, que é uma tradição em jogos da nossa seleção. Aí jogando o Koulibaly. Aí por dentro, entregando para o Idrissa Gueye. Passe errado, recupera o Brasil. Casemiro ajeitando, boa bola para o Rodrigo. Ele arranca, ajeitou para o Matheus Cunha. Adiantou demais. E aí o Koulibaly fez o corte. Vai recuperar o Brasil de novo. Ó, Casemiro, Vinícius, Casemiro. E o Koulibaly conseguiu tocar mais à frente. Pape Gueye faz o levantamento buscando o Mané. E agora, seu juiz, falta do Sadio Mané em cima do Gabriel Magalhães. Tá bravo o Mané. Mas a falta está marcada sobre o Gabriel Magalhães, favorecendo a seleção brasileira. Estou gostando mesmo, na verdade, é da marcação, né? Quer dizer, os movimentos que estão fazendo, né? Porque como é uma seleção que tem qualidade para sair jogando, você precisa, né, ter os mecanismos, né, de movimentação dos jogadores na hora de fazer a marcação. E também na hora que sofre essa marcação alta, estão conseguindo encontrar alternativas para poder sair jogando bem. O Mané fez alguns gestos ali na reclamação, né? E o juiz foi lá, conversou com ele, meio que, por favor, né? Contribui aí, dá uma ajuda no meu serviço. Hora do almoço, sabadão, feriado do dia 15 de novembro, dia da proclamação da República. O Brasil inteiro ligado na Globo com a nossa seleção, há 208 dias da Copa do Mundo. E aí sai jogando o Marquinhos. Tentou a bola longa, velocidade do Militão. Militão tá lá também, já, o cara mais espetado, mais avançado do time brasileiro. A fim de arrumar um lugar, seja de mais está garantido. Aí sai jogando Ndaye ali pela direita, acaba perdendo, recupera o Brasil, bom toque do Rodrigo. O Matheus arrumou pro Vini, virou na esquerda, que bolão pro Rodrigo. Estevão vai pra cara do gol, Rodrigo vai pra cima da marcação, limpou o Koulibaly, vai bater de pé direito, Mendy, soltou, corta, Niakate. Esse quarteto ofensivo aí, escalado na primeira vez contra a Coreia. O Brasil venceu por 5-0, hoje um desafio muito maior, né? E vai mostrando que essas variações, a troca de posições, com exceção do Estevão, que está um pouco mais fixo do lado direito. Ó o Brasil de novo, Matheus Cunha, a bola vai ficar no Estevão, é só bater, Estevão! Gol! Do Brasil! Sabe de quem? De um menino
sua fase artilheira, de sorriso largo e futebol de gente grande. Estevão é o nome da emoção. É o nome do primeiro gol do Brasil. Rumo à Copa do Mundo. Estevão aberto o placar, 28 minutos. Com a canhotinha mágica. Inapelável para o Mendy. Sobrou para o menino lá do lado direito. E o Brasil está na frente. 28 minutos eletrizantes desse jogo contra Senegal. Quarto gol do Estevão com a camisa da seleção brasileira. O artilheiro desde que o Mister assumiu esse aí. Brasil 1-0 Senegal. Essa não deu para você, Mendy. Se não foi na jogada trabalhada, que a bola veio espirrada, não importa, e o Brasil está na frente e faz justiça ao volume que a seleção teve nessa meia hora, né, Maestro Júnior? Pra você, Luiz. Vou. E a Cobs vai na linha de fundo. Exatamente. Gente, essa imagem é o retrato do que todo mundo está fazendo. É a hora de arrumar lugar no bonde da Copa, Maestro. O bonde está aí, Luiz. Tem espaço para todo mundo, né? Mais importante, esse daí foi responsável, inclusive porque ele estava entrando novamente dentro da área quando o Matheus tentou dar o passe, ela termina espirrando, né? E ele entrando dentro da área, porque não tem centroavante, essa marcação fica mais difícil. A bola terminou espirrada para o Estevão, que não tinha feito nada demais até agora, só que fez o gol. E vem cobrança de escanteio, Marquinhos vai no segundo andar, tira dali. Vai lá o Papessado na dividida. O Estevão deu uma pressão nele. Ele arrumou mais ali atrás. Vai sair jogando com o Pape Gueye. Esse é o Ismail Assar. Trabalhando mais ali atrás. Sai jogando o Idrissa Gueye. Adiantando mais à frente com o Pape Gueye. Faz o giro. De novo no Idrissa. Aí Coulibaly. Troca passe a seleção de Senegal e o Brasil segue marcando. Agora não estava lá perto do gol, mas marcando demais a transição de bola da seleção senegalesa que vem com o Mané. Aí arrumou por dentro com o Pape Gueye, foi desarmado, vai sair jogando o Brasil. Bola com o Vinícius Júnior, bola na velocidade, Vini, Estevão na direita. Rodrigo na esquerda, 3 contra 3. Aí o Vini tentou o drible. Coulibaly no primeiro momento. Teve o auxílio do Idrissa Gueye e acabou sendo desarmado o Vinícius. Ele demorou para dar o passe, né? 3 contra 3, porque se ele tenta o drible, né, o adversário vai lá e para a jogada, faz a falta. Tinha que fazer a jogada condenada. Mais uma vez o time senegalês. Mané trabalhando na direita. Vamos ver o que vai fazer ali o Ndiaye. A jogada vem do lado direito, tome cruzamento. Militão, ia dizer Marquinhos, mas foi o Militão que fez o corte agora. Bom, o Brasil saiu na frente, Ana Thaís. Ô Luiz, o mais legal da jogada foi porque o Brasil tinha atacado um lance antes, né? Vai lá, eu já concluo. E a Cobs, ali do lado esquerdo. Tentou a jogada mais à frente para o Mané. Militão fez a parede e é só tiro de meta. Completando então, Ana Thaís. E na sequência que o Brasil ia perdendo a bola, o Brasil sustentou aquela marcação que a gente tem falado tanto, conseguiu recuperar a bola. E num passe, acho que foi o Casemiro, né, que tentou o passe para o Bruno Guimarães. Na sequência a bola acabou espirrando, né? Bateu ali na perna do marcador de Senegal e sobrou pro Estevão marcar esse belo gol, mais um gol importante para ele. A gente tem que lembrar, né, Luiz? Ele está amadurecendo com a camisa da seleção brasileira e é fantástico. A gente que viu o Estevão surgir aqui no futebol do Palmeiras, desabrochar e ser esse jogador tão especial que a gente tem visto nesse ciclo, tão importante e tão discreto, né, Luiz? Eu acho que o mais legal da personalidade do Estevão é que ele é um jogador extremamente discreto, mas com a bola nos pés, é craque demais. Passamos de 32 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo. E ó, gente, terça-feira, 4h30 da tarde, mais um amistoso da nossa seleção que vem pro ataque aí. Bola com o Estevão, Brasil e Tunísia. É terça, 4h30. Bruno Guimarães, pressionado, acaba desarmado. E sai jogando a seleção do Senegal. E falta aí, né, seu juiz? Mané. Mané é o nome do cara, tá? E o Casemiro caiu na chegada do Mané, nas costas do Casemiro, e a arbitragem marcou a falta. Diga!
para ver o quanto os jogadores do Brasil, da zaga, estão conectados, conversando o tempo todo, corrigindo posicionamento. E os senegaleses estão irritadíssimos no ataque aqui, porque estão batendo no muro e voltando, perdendo divididas, marcando errado essa pressão, tão bravos com eles mesmos. Felipe Brizola, que está em casa, né? Foi correspondente na Inglaterra, ou seja, conhece Londres como a palma da mão, cheio de dicas para os companheiros, né, Brizola? E acompanhando de pertinho lá, como ele disse, numa outra posição em relação ao Gil. Estamos com os nossos repórteres tomando conta do campo para você, ao lado da nossa seleção. Gente, é a TV Globo, com o futebol brasileiro, desde a primeira transmissão via satélite, lá em 1969, a Globo tem sido pioneira em diversas frentes. E na Copa do Mundo serão muitas novidades, meus amigos. Vem aí a TV 3.0, tem um elenco todo especial, tem Ronaldinho Gaúcho com o nosso time na Copa que começa daqui a 208 dias. Em Brasil com o Rodrigo. Domina Rodrigo, Estevão abre na direita. Rodrigo construiu a jogada com o Coulibaly fazendo a falta. Tá bravo aí o Coulibaly, cara de poucos amigos. E a arbitragem tá marcando a falta que favorece o time do Brasil. Sabe por quê, Luiz? Que ele não tá achando ninguém. E quando ele sai da área não tem jeito, tá vendo? Ele vai para parar a jogada, né? Porque a marcação e a movimentação, né, dos jogadores brasileiros, não tendo referência como centroavante, dificulta demais para os zagueiros. Eles preferem quando tem uma referência para poder fazer essa marcação. Ou seja, temos escolhas bem legais para o jogo de hoje, como enfrentar uma escola africana, a África Negra, como a gente costuma dizer, que é um estilo de jogo. A África Árabe tem um outro estilo de jogo, né? Que vai ser o desafio da terça-feira. E o Brasil encaixou o jogo legal hoje. Mais uma vez, Rodrigo e Estevão posicionados nos levinhos do ataque do Brasil, meus amigos. Como é que faz para segurar os caras? Estevão e Rodrigo. Estevão de canhotinha, Rodrigo de direita. E o Brasil vai com tudo. E vai Rodrigo. Tome levantamento, a bola passa Casemiro! Gol! Camisa 5, rumo à sua terceira Copa do Mundo. Brasil! Se reinventando como jogador de futebol. Recebe bonito, no limite da possibilidade de impedimento. E com categoria joga para o canto esquerdo. Para estufar a rede senegalesa e fazer o segundo do Brasil. Que vai desfilando no estádio do Arsenal. Casemiro, é o 8º gol dele com a camisa brasileira. Já sentiu o prazer de fazer gol em Copa do Mundo. Andou em baixa, saiu do Real, foi para o United. Ele mesmo disse, a checagem de gol é normal, e até porque havia uma linha bem difícil de ser traçada. E tem uma possibilidade de falta do Éder Militão, né? E o Carlos Gil está acompanhando isso tudo lá. E o Papetial, que é o treinador, está olhando lá no tablet a imagem do lance. Diga, Gil. Não, eu ia chamar a atenção justamente para o Éder Militão nessa jogada, porque ele meio que canta a jogada na hora da cobrança da falta. Ele faz uma sinalização de que o Casemiro entraria, né, nas costas dele, e foi essa realmente a jogada que foi feita. Até pedindo licença ao Júnior e Ana Thaís, não sou comentarista, sou repórter, mas que partidaça que o Casemiro está fazendo hoje, cobrindo, vindo para o ataque, tocando. Mas realmente vamos aguardar para ver se o gol vai ser validado, né? Se for validado, é o segundo gol do Casemiro nesse ciclo. Ele fez o primeiro gol do Brasil pós-Copa naquela derrota para o Marrocos 2-1, e agora pode ser o segundo se o gol for validado. E tá dando confusão ali no meio de campo. Ô Gil, mas você pode comentar assim, que você conhece pra caramba, viu? Só a gente deu, na hora, Luiz, essa é uma jogada ensaiada que faz o bloqueio, né? Só que ficou meio assintoso, né? O Militão segurando, né, o jogador que deveria estar marcando o Casemiro antes da finalização. Bom, agora o juiz vai chamar provavelmente os capitães ali, porque realmente a discussão foi enorme, notadamente do Coulibaly.
E ele está confirmando o gol, ele aponta de novo para o meio. Ele está confirmando o gol. Lembrando que nós temos uma escola inglesa na arbitragem hoje, né? Cujo contato de futebol... Mas que irritação agora do Coulibaly ali com o Estevão. Ele está irritado com o Estevão. E o Militão, que estava na jogada, estava à frente do Estevão ali, meio que protegendo o camisa 20 do Brasil. Casemiro, gol confirmado, Casemiro, 8º dele com a camisa brasileira, para indignação aí do Coulibaly, mas só para referendar, a escola inglesa tem uma tolerância com o contato. O futebol é um jogo de contato, nós sabemos, né? E em cada canto do mundo a gente tem lá a sua escola, o seu jeito de interpretar. E agora o Gillett faz aquele gesto, assim como o Estevão aprendeu com o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, né? Na cabeça, assim, o indicador na testa. Pense, não entre na provocação. E 2-0 para o Brasil, gol confirmado. Que primeiro tempo, gente. Assim é que é bom, né? Aí o Alexandro. Vira o jogo lá do lado direito, mas ficou forte demais a lateral para a seleção de Senegal. Diga. Não, é que você captou bem, né? O Estevão irritou o jogador, o Sadio Mané também foi para cima dele, o Coulibaly principalmente, mas o Marquinhos fez o papel de escudo ali e acalmou os ânimos. Acho que o Estevão, que ele fez foi gol. Driblou. Não fez nada. Enfim, não tem provocação. Tá dentro de um nível de jogo que tá na Copa chegando. É isso aí, Luiz. A gente estava aqui vendo, tentando, né, descobrir o porquê, né, dessa irritação. Eu acho que a irritação é porque eles não estão conseguindo achar os jogadores brasileiros. Talvez seja essa a irritação. Não estão conseguindo marcar e estão sendo marcados. Muito bem marcados. E a torcida brasileira dá o tom no estádio do Arsenal. Brasil que na terça-feira joga em Lille, na França, contra a seleção da Tunísia. E claro que você vai curtir na Globo. Brasil e Tunísia, próxima terça, 4h30 da tarde. Aí está jogando o Militão, Bruno Guimarães. Tá na volta, Militão dividida. O pessoal não tá nem aí. Que nós estamos há 208 dias na Copa do Mundo. A dividida é para valer mesmo. Aí está jogando pela direita, Ndiaye. Mais um que esteve na última Copa do Mundo, jogou as 3 partidas pela seleção de Senegal. Jogou 3 das partidas da seleção senegalesa. Aí chegou o Casemiro, faz o corte, a bola vai sobrar no Matheus Cunha, dividida. Eu seguro o seu juiz, mas é o tal negócio do contato, né? Os caras aceitam, a escola britânica aceita mais o contato, né? É mais tolerante com o jogo de contato. É como deve ser, aliás, né? Vem de novo a seleção do Senegal. Agora tem um empurrão do Militão, o juiz vai marcar a falta em cima do Ismaila Sarr, o atacante do Crystal Palace. O juiz está indicando que espera agora o apito, tá? Quem sofre a falta pede barreira, digamos assim. Se você, atacante, sofreu a falta e tal, parou, aí então o juiz tem que autorizar. Se não quiser bater rapidinho, tá valendo. Aí você vê o Ederson, 2 Copas do Mundo disputadas na Rússia e no Catar. Chegando a 30 partidas com a camisa brasileira. Atualmente jogando na Turquia, no Fenerbahçe. Lá vem cobrança do Jakobs, isolou. Futebol na Globo, aqui é emoção. Esse é o cara. Sede de qualidade não se esconde. Vai na leveza que refresca da sua. Beba com sabedoria. E a dança dos famosos entra na reta final, meus amigos. E a jurada artística dessa vez é ela. Ivete Sangalo. Olha o gol do Casemiro de novo para você. Claro que ela também vai cantar, né? É amanhã, é mais tarde um pouco, 5 horas, ao vivo, no Domingão com o Hulk. Agora que eu entendi porque o Coulibaly tá bravo. Não conseguiu fazer a interceptação do cruzamento para o Casemiro, né, seu Coulibaly? Mas é um zagueiraço o Coulibaly, né? Vem Brasil de novo, olha o Estevão lá pela direita. Bota na frente o Estevão. Militão vai ser opção ali, quase no bico da grande área. Estevão ameaçou. É isso, Estevão. Joga a bola, garoto. Pro Militão de novo. Chamando o Casemiro. De letrinha. Pro Matheus Cunha. Limpa a jogada. Tenta o drible. Aí vai o Matheus Cunha. Foi no fundo. Cruzamento. É escanteio. Gente, que primeiro tempo estamos acompanhando aí a empolgação dos caras. Ativamos o modo Brasil.
Ativamos, Estou empolgada. Ativamos. E os caras estão tudo jogando em casa também, né? A maioria não teve que encarar fuso horário, coisa e tal. Dos titulares que estão em campo, cinco jogam na Inglaterra. Casemiro tá lá falando com o goleiro Eduardo Mendy. Vem cobrança de escanteio do Estevão. Gabriel Magalhães está ali na marca do pênalti. Ele vai na direção do meio, subiu o Gabriel Magalhães, quase tocou. Bola volta, dividida, vai Casemiro. A sobra do Rodrigo. Nossa, que domínio do Rodrigo. Ficou na bola, tentou o drible, escondeu a bola o Rodrigo. Tocou no Casemiro. Vai, Koulibaly, dá um jeito aí. É escanteio para a seleção brasileira. Koulibaly vai se irritar muito, pelo que eu tô vendo aí, Luiz. Vai se irritar demais. Olha o cara aí. Ele marcou impedimento nesse vai e vem da bola ali, ó. Tá levantando a mão, inclusive. Tá marcado o impedimento no ataque do Brasil. Foi, inclusive, do Casemiro. O Rodrigo ficou embolado entre os caras ali. E o Brasil pressionando para recuperação de bola, mas a seleção de Senegal vem de novo. Ismail Assar do lado esquerdo. Vai passando no dia aí, ali por dentro, camisa 13. Chegou bem para fazer o corte o Gabriel Magalhães. Dividida. Pape Sarr. Sadio Mané. Aí do lado esquerdo, Ismail Assar. Tentou trabalhar por dentro, Pape Gueye. Devolveu no Ismail Assar, ele é muito perigoso. Cruzamento, a bola vai sobrar com o Mané. Bateu pro gol, Gabriel Magalhães cortou no primeiro. Bola volta, Pape Gueye deu atrás. Salvou Militão. Ederson também estava, voltou no Mané, tentou bater pro gol. Cortou Bruno Guimarães. E agora Marquinhos. Foi meio que atrapalhado. Matheus Cunha. Justo está dizendo que tá tudo normal, o jogo que segue. Ah, tá bom demais isso, hein? Que hora de almoço, hein? Acho que nem os mais otimistas estavam esperando um jogo tão pegado, meus amigos. Aí, Estevão. Koulibaly faz o corte, o Rodrigo vai pressionar a saída de bola aqui do lado direito com o Antônio Mendy. Aí ele chama o Iliman Ndiaye. Recebe aqui pelo lado direito, camisa número 13. Trabalhando com o Mané. Tenta fazer o giro, é o Idrissa Gueye. Vira o jogo do lado esquerdo. Limpou bem o Pape, vai tentar de pé direito, Ederson! Rebote, Alexandre tirou. Bola voltou com o Antônio Mendy. Aí tenta a jogada para o Mané. Calcanhar de novo para o Mendy. Mendy domina no bico da grande área, arrumou mais atrás. Pape Gueye desarmado pelo Vini. Esse momento é importante, ó, muito compromisso de marcação, mas vai marcar a falta agora sobre o camisa 14, o Jacobs. Ó, os jogadores estão reclamando muito da possibilidade talvez de um pênalti, né? Naquele bate-rebate, ó. Vai ter potencial pênalti cheque. E teve de tudo mesmo naquele lance lá. Não deu para decifrar assim, né? No lance corrido, se tem realmente alguém fazendo falta em outro. Vamos ver o ato de vídeo. Tá checando. Ó, acabou a checagem. Dessa vez a gente não teve ainda a imagem lá do telão em português, né? E pela cara do Pape Thiaw, o juiz não marcou pênalti. Mais Ele dois. tá chamando o Koulibaly, que é o capitão. Ó, conversa de novo com o Koulibaly. É cheio de explicação o juiz também, né? Torcedor de Senegal. Ó, o Koulibaly, pela irritação do Koulibaly, ele tá marcando a falta mesmo da sequência do lance. E os jogadores senegaleses estão bem indignados ali com o juiz, que não deu falta no gol do Casemiro, nem impedimento. E agora também não marcou um pênalti. O Koulibaly tá possuído, rapaz. Já tá em alfa hoje. É, ídolo da torcida do Napoli, olha lá. Agora é com o Vini. Isso, Koulibaly. Acho que ele tá querendo que o jogo não ande a essa altura, acabar logo o primeiro tempo para não tomar um terceiro. Não é normal essa reação dele. A gente já viu ele jogar partidas até muito mais. Quase 400 jogos no Napoli. Exatamente, Luiz. Eu nunca vi ele. Tá desestabilizado, eu acho que talvez exatamente pelo fato de não estar conseguindo encontrar uma fórmula para marcar, né? A molecada que realmente está fazendo um jogo espetacular. Ó, Júnior, o que acontece na Europa, você vê, os capitães foram chamados, o Bruno Guimarães tentou se aproximar ali, o juiz meio que empurrou ele. Aliás, no Brasil podia funcionar, né? Essa história de só o capitão falar com a arbitragem. E o Vinícius agora, ele, o Koulibaly ali, a conversa ficou forte entre eles. O Marquinhos também vai falar lá com o Koulibaly.
E o juiz contou os passos para a formação da barreira. É falta marcada, não tem nada de pênalti. O Coulibaly falou mais alto com os meninos, mas também é o seguinte, mas são meninos, o Vinícius já foi o melhor do mundo pela FIFA. Vai pra cima do Casemiro. Não, aí mudou um vai pouco. pra cima do Alexandre. Aí a história é outra, entendeu? O Gabriel Magalhães jogou de cima para baixo para os caras agora ali, o Gabriel Magalhães, 1,97 m. Ai, meu Deus, lá vai Sadio Mané para a cobrança. E também o Jacobs para bater de canhota, que é o lateral esquerdo, número 14. Esse é o Mané. Lá vem cobrança de falta, Mané que pega muito bem, explodiu na barreira. Aí o Vinícius vai lá na marcação. É jogo pegado, gente. Vinícius, Ndiaye, ficou reclamando de falta, de um puxão pelo braço. E o juiz acho que agora vai marcar. Ou não. Ou vai terminar mesmo o primeiro tempo. É o que acontece nesse momento. Jogadores vão saindo inteligentemente, espertamente. O Vinícius correu logo pro vestiário, né? O Rodrigo também, aí o Casemiro chamando os jogadores brasileiros na direção do Estevão, tá? É que a imagem anterior deu pra gente ver que o Estevão era o último, tava saindo lá mais no alto. E aí o Gabriel Magalhães trocando uma ideia com o Niakate. Os dois mais altos em campo, inclusive, né? Ah, não, tem o Mendy, o goleiro. Acalmou a situação, você tá vendo aí a comissão técnica do Ancelotti. Esse é o Paul Clement, que aliás está na sua cidade. Vamos pro segundo tempo, meus amigos. Seleção de Senegal que vem nessa longa invencibilidade. Tem uma controvérsia aí nos números. Momento em que autoriza Yared Gillett. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo. No estádio do Arsenal em Londres, de 2 para o Brasil, 0 para Senegal. São 2 anos e 2 meses sem perder da seleção de Senegal, com 22 vitórias e 10 empates. A última derrota foi lá em setembro de 2023 para a Argélia por 1-0, num jogo amistoso. Aí o domínio do Éder Militão, jogando como lateral direito. Um pouco de irritação ali, o Pape Gueye, que você vê no detalhe, chegou meio que empurrando o Éder Militão. Levanta a sobrancelha, professor! Marca registrada do Ancelotti. Ele sai jogando o Brasil de novo. Alexandro fazendo um papel, digamos, de função mais defensiva, né? Apareceu pouco no ataque, porque o Brasil joga com 4 atacantes. Agora tem uma infiltração por dentro aí, já recebe do Vinícius. Aí Rodrigo entregando para Casemiro. Casemiro tentou a jogada, Bruno vira o jogo na ponta, Matheus Cunha vira o jogo na ponta esquerda. Aí chega o Rodrigo, balança bem o corpo, tem o Vini pertinho dele. Ficou no chão o Rodrigo e a arbitragem marca falta sobre o camisa 10 do Brasil. Chegou ali atropelando o Antoine Mendy, fazendo falta em cima do Rodrigo. O Vinícius e Rodrigo, né, com o Ancelotti, eles jogaram juntos por dentro. Hoje o Rodrigo faz um papel de ocupar mais o lado esquerdo. E o Vini está jogando por dentro, função que ele desenvolveu naquele Real Madrid, num segundo momento, né? Já com o Carlo Ancelotti dirigindo o Real Madrid. Luiz. Diga. Você falou dessa divergência nos números, é até relativamente simples de explicar. O Senegal está 26 jogos sem perder. Mas eles também disputam o Campeonato das Nações Africanas, que é diferente da Copa Africana de Nações. E esse campeonato só tem jogadores de times locais. Se a gente somar essa competição, aí são 34 jogos de invencibilidade. Inclusive, eles são bicampeões desse campeonato. Ou seja, os números só melhoram. É, de fato, uma geração muito forte da equipe de Senegal. Porque essa competição, Brizola, que você acabou de trazer a informação pra gente, que Senegal joga com jogadores que atuam na Liga Senegalesa, ela é reconhecida pela FIFA, por isso que eu trouxe esses números aqui. E, na verdade, é uma invencibilidade muito longa mesmo, enquanto você vê o camisa número 17, o Pape Sarr, caminhando lá. Acho que ele não vai ter condição de continuar no jogo, pelo jeitão aí. E a falta para o Brasil. Estevão vai para a bola, tome levantamento, Gabriel Magalhães passou por ela. Por um triz, não consegue tocar ali de pé direito para fazer mais um gol para o Brasil, para ficar próximo de fazer, porque estava na cara do Edouard Mendy. Aí a cobrança do Estevão. Ele e o Rodrigo estão sempre posicionados na bola parada, um destro, um canhoto, né? Sempre para provocar aquela dúvida no posicionamento da defesa adversária.
Aí você vê o Casemiro, autor do segundo gol do Brasil. 60 mil pessoas no belíssimo estádio do Arsenal. O antigo estádio Ashburton, que ficava aí, era um estádio diferente, né? Em 2006, a gente teve então a construção, uma conclusão da construção do estádio novo, enquanto você vai vendo que o Jackson vai entrar, o Nico Jackson, camisa número 11, aí vai entrar um centroavante mesmo. O time está perdendo por 2-0. E nessa alteração da saída do Pape Sarr, vai entrando, portanto, o Nicolas Jackson, jogador que atualmente está no Bayern de Munique. E ele na Copa do Mundo de Clubes ele estava no Chelsea. E agora está emprestado ao Bayern de Munique. Portanto, a primeira substituição das 6 possíveis feitas pelo técnico Pape Thiaw da seleção de Senegal. Aí sai jogando aqui do lado esquerdo Jacobs. Niakate. Lá atrás para o goleiro Edouard Mendy. Lembrando, como disse o Carlos Gil no intervalo, são 6 substituições autorizadas nos amistosos oficiais da FIFA. Aí jogando por dentro mais uma vez. Iliman Ndiaye. Vai chegar na marcação o Estevão. Um compromisso tático, Estevão, né? E tem toda já uma construção mesmo como jogador no Palmeiras, com o técnico Abel Ferreira. E segue sendo assim no Chelsea. E é importantíssimo esse papel dele, né, Luiz? Principalmente com você jogando somente com 2 homens no meio campo. No caso, o Casemiro e o Bruno Guimarães. Aí o Pape Gueye trabalhando mais atrás. Vai tentar a jogada lá pela direita. Acaba desarmado. O Rodrigo recupera. Fica reclamando o Pape Gueye. É contra-ataque do Brasil. E agora? O juiz está marcando a falta para irritação do Antônio Mendy. São divididas diferentes, né? A que aconteceu lá no ataque da seleção de Senegal e depois com o Rodrigo. Ó, desarme agora aqui. Vamos ver. Matheus Cunha na bola. Ele se jogou, absolutamente se jogou. E aí o Rodrigo vai arrancar e é atropelado, claramente, puxado, etc e tal, né? Ô Luiz, mas a gente viu agora o Cunha desarmando, né? Fundamental para esse esquema com 2 volantes apenas é a disponibilidade dos atacantes de voltar para fazer essa recuperação. Primeiro voltou o Rodrigo e na sequência o desarme do Matheus Cunha. Enfim, nesse futebol contemporâneo que vivemos, o Matheus Cunha aos poucos se transformou num meia e assim vai sair pressionado e a chance do gol na trave! Ô Ederson! E agora o Iliman Ndiaye teve a chance de diminuir, talvez no primeiro vacilo mesmo da defesa brasileira ao sair jogando. A bola lá para o Ederson, arrumou para o pé esquerdo e aí, meu amigo, é aquela velha história. E o Nico Jackson acabou de entrar. O cara tá fresquinho. O goleiro normalmente calcula de forma equivocada a velocidade do atacante. E ele dominou a bola fugindo demais dele, Luiz. Quando o adversário estiver pressionando, joga lá para lateral. Não tem necessidade de tentar sair jogando com essa pressão. Matheus Cunha, desarmado, recupera a seleção senegalesa. Nico Jackson, arrumando ali à direita com Ismail Assar. Tentou virar aqui na esquerda para o Sadio Mané. Futebol nos conta histórias incríveis de jogos muito distintos de um tempo para o outro. Aí chegando o Casemiro, pressiona Bruno Guimarães. Bola volta mais atrás no Pape Gueye. Lado esquerdo para o Jacobs. De novo no Mané. Protege ali pela esquerda, marcado pelo Militão. Conseguiu tocar para o Nico Jackson. Cortou bem colocado o Bruno Guimarães. Bola volta de novo com o Pape Gueye. Vai tentar a jogada de fundo. E toma o cruzamento. Marquinhos tirou o Casemiro, arrumou. Matheus Cunha, onde está Matheus Cunha? E a bola volta aqui com o Idrissa Gueye. Arrumando mais à frente com o Ismail Assar. Aí vem cruzamento. Marquinhos toca de cabeça. E a bola sai. Em escanteio que favorece a seleção de Senegal. Mais uma vez a saída do Ederson. Mas por um triz ele não perdeu para o Nico Jackson, que acabou de entrar. E o Ndiaye acabou perdendo a chance de diminuir. O que muda, obviamente, o jogo, né? Escanteio já cobrado. Tome cruzamento. O Koulibaly. O Marquinhos levantou o braço imediatamente, né? Sinalizando que ele não tocou quando ele subiu ali na dividida. E a gente vai rever a jogada. A bola na cobrança curtinha. Vai o Koulibaly, ele, o Marquinhos. É o Koulibaly mesmo quem toca na bola.
Portanto, só tiro de meta para o Ederson. Não pode deixar, né, Luiz? Num corner é você deixar essa liberdade toda, né? Falta de atenção ali na hora da marcação, coisa que não tinha acontecido no primeiro tempo. E vem Brasil de novo com o Matheus Cunha. Estevão, ali pela ponta direita. Estevão dá uma penteadinha na bola, recua para o Éder Militão. Militão arrumando, Casemiro tentou o levantamento para o Bruno Guimarães, dessas infiltrações por ali que tem funcionado muito. Ele não conseguiu o domínio. Portanto, apenas uma modificação, entrou o Nico Jackson. Aliás, na Copa do Mundo de Clubes pelo Chelsea, o Nicolas Jackson, no jogo contra o Flamengo, ele foi expulso de campo. Aí depois acabou sendo emprestado para o Bayern de Munique. O pessoal me lembra aqui que ele ficou 4 minutos em campo naquela partida que foi expulso na Copa do Mundo de Clubes. Vai jogando o Brasil, recuperação! Rodrigo, o goleiro tá fora! A ideia foi ótima. E a marcação também, né? Porque evitou que ele finalizasse com o Eduardo Mendy fora do gol. Ó, de novo, ó, o Mendy vai sair jogando por dentro. Foi o Koulibaly agora. Salvou a chance do gol, ó. O Casemiro tomou a bola do Idrissa Gueye e o Rodrigo ficou lamentando. Teve a chance de fazer um gol. Fez um gol parecido assim contra a Espanha. Naquele amistoso de 2023, foi 3-3 lá no Santiago Bernabéu, o estádio do Real Madrid. Lá vem cobrança de escanteio para o Brasil. E o juiz vai ter que enquadrar os caras de novo. É uma indignação, né? Ele fala, pô, gente, vocês não sabem que não pode, que tem hábito de vídeo. E vai Estevão na cobrança de escanteio. Se movimentando ali o Marquinhos. Éder Militão também tá lá. Escanteio fechadinho. Bola ficou Bruno Guimarães. Matheus Cunha estava na dividida. Tentou finalizar ali, mas tinha muita gente na frente. Aí vai sair jogando a seleção de Senegal. Na cobrança da falta marcada a favor de Senegal pelo senhor Guillet, que você vê aí. Possibilidade de pênalti sendo checada. E o juiz então pede para esperar, mas não foi nada mesmo não. Revisão terminada. Eduardo Mendy não está sendo muito feliz nessa saída de bola hoje o Mendy, né? Agora ele tentou a jogada ali para o Nico Jackson. Sofreu a falta, a arbitragem está marcando falta para Senegal. De qualquer forma, o Brasil continua pressionando a saída de bola. Aí o Pape Gueye, jogador do Villarreal da Espanha, trabalhando com o Jacobs aqui do lado esquerdo. Ele recebe, devolve mais atrás. Aí o Iliman Ndiaye. Seleção senegalesa ficando um pouco mais com a bola nesse segundo tempo. Bola para a ponta direita. Alexandre está na marcação. Rodrigo também volta. A bola tocada para o Antônio Mendy, tenta fazer o giro. Casemiro que faz um grande jogo, fez até gol hoje. Já roubou e saiu jogando. Vinícius, bota na frente, Koulibaly marcando. E agora, seu juiz? E agora ele vai ter que mostrar cartão para o Koulibaly. Não vai ter jeito, porque ele interrompe uma jogada promissora de ataque, né? Vamos ver se ele vai utilizar mesmo o cartão amarelo para o camisa número 3, o capitão senegalês, o Koulibaly. Aí o Vinícius, ó, olhou e o Vinícius, incrível. Porque a sensação que todo mundo tinha que ele ia dar um tapa na frente, lá na ponta mesmo, ele trouxe para dentro. Deu a caneta dele, aproveitou a passada, né? E cartão amarelo, portanto, para o Koulibaly. Ederson. Que esperto aí, Ederson. Vai jogando o Brasil de novo. Rodrigo. Koulibaly fez o corte, a bola voltou no Casemiro. Aí Matheus Cunha. Bota para o Vinícius. Na ponta esquerda ele conseguiu dar um toque mais à frente para o Rodrigo para evitar que a bola saísse em lateral. Mas aí chegou o Niakate recuando para o goleiro Mendy. O Brasil pressiona. Tá jogando aqui do lado esquerdo. Jacobs. Sadio Mané. Casemiro vai para o desarme na primeira, não deu. Nadia conseguiu tocar mais ali atrás para o Idrissa Gueye. Faz o giro, toca mais à frente. Chamando o Antoine Mendy. A seleção senegalesa faz um segundo tempo um pouco mais consistente na troca de passe nessa transição. E na direita, Tony, cruzamento, bola desviada em escanteio. O desvio do Alexandre para a seleção de Senegal. 13 minutos do segundo tempo.
A hora do almoço já vai passando, né? 2h27 pelo horário de Brasília. A fome tá aumentando aí, meu amigo. Calma, o jogo tá rolando. Mais meia horinha, dá pra fazer aquele almoço tranquilo. Então vamos almoçando junto com o jogo, né? É uma boa também. Lá vai para fazer a cobrança o Jacobs. Escanteio para Senegal. Preocupação ali do Marquinhos. Koulibaly sumiu. Marquinhos fez o corte. Vinícius de Idrissa Gueye. Vinícius e Idrissa Gueye. Falta do Vinícius. Usou o braço ali. Cara de poucos amigos ali o Vinícius. Militão. Deu uma casquinha, Militão. Todo mundo levantou o braço agora. Os brasileiros e os senegaleses. E como a gente não está vendo o juiz aqui, eu não sei se ele marcou escanteio. Acho que ele marcou tiro de meta. Diga lá, Carlos Gil. 3 jogadores já estão aqui há algum tempo se aquecendo para entrar. O João Pedro, o Lucas Paquetá e o Caio Henrique. Né? Agora há pouco o João Pedro foi chamado ali para conversar. Não sei se entrarão os 3 ao mesmo tempo, mas o João Pedro parece estar mais na iminência assim, de entrar na seleção brasileira. Muito bem. Ancelotti vai fazer algumas alterações. Bem, Matheus Cunha. Que jogo do Matheus, aliás. Éder Militão vira o jogo lá para a esquerda, agora buscando o Vinícius. Segundo andar, o Antônio Mendy cortou, recupera o Brasil de novo, mas já está marcando a falta, que favorece a seleção de Senegal. Hoje não conseguiu jogar legal o Ismail Assar, ele participou do primeiro lance do jogo, um chute de fora da área, perigoso, aliás. Aí você está vendo o Caio Henrique, o João Pedro. No último jogo contra o Japão, na última data FIFA, quando o Ancelotti mexeu nos seus caras de meio campo, notadamente, o Bruno Guimarães e tal, o time deu uma caída, e aí o Brasil perdeu o jogo. E no futebol desse nível, perder nunca está na planificação, né? Vamos ver hoje como é que vai ser. Vinícius, para cima do Koulibaly, Vinícius. Já está na área, Vini. Entrega para Rodrigo. Clarinho levou para o pé direito, Rodrigo! Jogou à esquerda do gol. Futebol na Globo, aqui é emoção. Viciador para você. O novo Sorridor chegou. 5 vezes mais rápido. Novo Sorridor, sem tempo para dor. E hoje, um vai ou não vai com Marcos Veras, Rafael Gunning e Mia Mello no Caldeirão. E com direito a um show dela, Cláudia Leite. É logo mais, 4h15 da tarde. Temos um convite aí pro Caldeirão do Mion no dia da final da Libertadores, tá, Ana Thaís? Conto contigo, tá? O time do Sport vai fazer bonito. Estaremos lá. Vai jogando lá pela direita a seleção do Senegal. Você vê que o Nico se apresenta. Vai para a área o Ismail Assar. O giro e tome cruzamento. Militão, Mané não alcança. E a bola vai pela linha de fundo. Ô Luiz, o que é algo normal, né? Mas o Brasil deu uma cansada. Como correu muito no primeiro tempo, fez aquela marcação mais adiantada, a sensação que dá é que os homens de frente, ó, tem até jogador mancando lá no... Acho que é o Rodrigo que tá mancando na parte de cima do vídeo. Não, Magalhães. Gabriel Magalhães mancando. Acho que o Brasil deu uma cansada. É o Militão em cima ali para impedir a chegada do Mané. Se ele chega inteiro, talvez o Militão tivesse em condição de fazer o bloqueio, né? São 11 desarmes do Brasil, 6 da seleção de Senegal, cuja maior estrela está aí, o Sadio Mané. Repito, ele não teve na Copa de 2022, ele se machucou antes da Copa, né? Foi uma condição séria. Teve na Copa de 18. Vai mexer. Então, vamos lá com a informação. Ó, não vai dar para o Gabriel Magalhães, ele vai deixar o gramado para a entrada do Wesley. Então o Militão passa para a zaga, o Wesley assume a lateral direita. E o João Pedro também vai entrar, daqui a pouquinho a gente confirma no lugar de quem. Gabriel Magalhães continua sendo atendido, vai ser substituído, vai entrar o Wesley, o Éder Militão vai para a zaga. Nesse papel que o próprio Ancelotti, que está aí na sua tela, destacou durante a semana, né, da importância de jogador que faça funções distintas na defesa, e o Militão faz esse papel. Obviamente que o Marquinhos vai ser o quarto zagueiro, né?
O Militão vai marcar do lado direito e o João Pedro, mais um que está em casa agora. Jogador do Chelsea, campeão e destaque da Copa do Mundo de Clubes, vai entrar no ataque do time brasileiro. A nossa câmera exclusiva foi bem de pertinho ali, ó, Gabriel Magalhães. Não tá legal, hein? A reação dele, ó. Ele abriu o músculo da coxa direita ali, o Gabriel Magalhães. Fez aquele gesto com a mão assim, vai sair o Cunha. Esgarçar o músculo. E para a entrada do João Pedro vai sair o Matheus Cunha, né, Gil? Isso. Sai Matheus Cunha com a 21 para a entrada do João Pedro com a 22. E o Wesley está em campo com a camisa 14, no lugar do Gabriel Magalhães, que saiu aqui com a 3. Está passando na nossa frente. Ele está com a mão na coxa aqui. Um pouco abatido, um pouco chateado, mas não está chorando. Está caminhando. Vamos ver como é que evolui aí. Tomara que não seja nada de mais grave. Acompanhado de perto pelo Dr. Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, e pelo Serginho, um dos massagistas do Brasil e também do Palmeiras. Você sabe que na comissão técnica tem convocação também. Existem os permanentes, né? O Tafarel, por exemplo, treinador de goleiros, agora é permanente e tal, mas existem aqueles que são convocados para o jogo. Cristiano que está ali também, preparador físico, né? E agora é permanente também. É permanente. Luiz, primeiro, demonstra a confiança que o Ancelotti tem no Militão, né? Tirando ele da lateral e colocando ele. Olha só. Olha o teste para o Wesley que acabou de entrar. Marcar o Mané na primeira bola dele. Isso, Wesley. Vai decidido na barra. Foi. Escanteio. A confiança que ele tem no Militão, né, Luiz? Colocando ele em outra posição, né? E a partida que fez o Cunha hoje. Grande jogo do Matheus Cunha de meia mais uma vez, né? Ele costuma dizer que ele é meia mesmo. E ao longo da vida, em muitos momentos, foi mais meia que centroavante, né? Ou o segundo atacante, aquele que vem jogar atrás do centroavante. E Jacobs vai para a cobrança ali. Acompanhado de pertinho pelo Caio Henrique. Ele faz a cobrança do escanteio. Subiu para fazer o corte o Casemiro. Vini completa. Substituições duas, portanto, do Carleto. O Brasil vem no contra-ataque. Rodrigo tocando para Vinícius Júnior. E vem Brasil. João Pedro vai para a área. Bruno Guimarães também. Vinícius deu uma pedalada. Vai para o fundo. Cruzamento. Segura Eduardo Mendy. A bola acabou desviando no Antônio Mendy. E facilitou o trabalho do goleiro. E sai jogando a seleção senegalesa. Casemiro na bola, hein? O juiz entendeu que não. E marcou a falta a favor da seleção de Senegal. Ô, Ana, a gente tem então duas modificações. Claro que Luiz, com o Wesley na lateral, a gente tem cartão para o Casemiro. Cartão amarelo para o Casemiro. E a gente está revendo a jogada de ataque que o Vinícius... Você vê que a bola vai desviar no Ismail Assar, ó, e facilita a vida do Mendy ali. E a gente tem essa modificação que muda um pouco o jeito da defesa, né? Com o Wesley, que é um lateral mais ofensivo e tal. Tá jogando na Roma, nesse momento. Tem jogado até do outro lado também, de lateral esquerdo. E o João Pedro entra para fazer um papel que não é bem o do Cunha. O Cunha é mais meia que o João Pedro, não, Ana? É isso, Luiz. Mas o João Pedro, quando ele foi convocado pelo Ancelotti, ele participou muito dessa forma, né? Jogou só um tempo, mas conseguiu ajudar. Vai lá, Luiz. E Jacobs aqui do lado esquerdo. Lateral vai tentar a jogada, pressiona Estevão, Marquinhos da marcação, Wesley, chega, recupera para o Brasil, toca para o capitão Marquinhos. Entrou confiante o Wesley, os laterais brigando pelas vagas na Copa. Digamos as 4 vagas, se é que ele vai convocar 4 laterais, né? Com o Militão ele pode convocar 5 zagueiros, né? É um exemplo apenas, mas 18 mais ou menos definidos e muita gente correndo por um lugar na Copa que começa daqui a 208 dias. Mané arrumando para o Papegueye, isolou, é só tiro de meta para o Brasil. Gente, então amanhã, dentro do Esporte Espetacular, tem show de skate de alto nível para você. É o STU, o circuito brasileiro. E você vai ter o street feminino, com Raíssa Leal lugando por um lugar, com transmissão. É o circuito internacional de skate, o STU, etapa do Rio de Janeiro, grande evento na Barra da Tijuca. Vamos ver se a Raíssa vai estar, nossa medalhista olímpica, 2 vezes, nas últimas 2 Olimpíadas. Uma prata, um bronze, uma prata. Los Angeles vem aí, né, Raíssa? Em busca da terceira, que seja a dourada. Vai jogando aí o Brasil, amanhã dentro do Esporte Espetacular, tá, gente? Que começa às 11 da manhã. Estevão, aí vem o menino talentoso.
Leva bem por dentro, canhotinha nela, trabalhou com o Rodrigo, ajeitou pro Vini, chega cortando camisa 26, o Papi Gueye. Lateral já cobrado. Vem Brasil de novo. O Vini tentou o drible, não conseguiu. Arrumou outro lateral, Rodrigo. Éder Militão. Aí Marquinhos. A princípio o Militão vai atuar mesmo na quarta zaga. Será casual do momento do jogo aí ou um teste também, né? Porque normalmente quem troca de lado é o Marquinhos. Aí Éder Militão. Bruno Guimarães, boa jogada por dentro, Casemiro, João Pedro, linda bola pro Rodrigo, aí o Raio, driblou o Coulibaly, Estevão pedindo, foi pro chão e o juiz mandou seguir, ele perdeu, me parece, o tempo da jogada, né? Na hora do raciocínio ali, se vou tentar um toquinho de lado para chutar ou passar pro Estevão. O Estevão estava em ótimas condições, né? E ele teve essa possibilidade. De novo o Senegal, um segundo tempo, mais lá e cá mesmo, né? Aí o domínio, Ndiaye, leva pro Jacobs, vira aqui na esquerda pro Mané. Mané marcado pelo Wesley, levou pra área, trouxe pro pé direito. Mais um drible, encontrão, juiz faz aquele gesto, não rolou nada. E o Brasil sai jogando, do Vinícius pro Rodrigo. Vai partir o Vinícius do lado esquerdo, o Estevão na ponta direita, a bola pro Vini. Vai pra cima do Coulibaly, é o pesadelo do Coulibaly. Fez o drible, trouxe por dentro, João Pedro recebeu, clareou. Tentou levar um toque meio que de letra pro Vinícius. Foi inteligente o Rodrigo. Vinícius, cruzamento pro Estevão. Corta Jacobs. E naquela movimentação ali, quando eu digo foi inteligente, porque saía de uma posição de impedimento. E aí o companheiro, né, que deixou em condição legal, que era o Vinícius, ó. O Rodrigo ficou lá impedido, ó. Aí a bola vem. Ele já nem estava mais, mas era uma dúvida. Ele deixou mesmo pro Vinícius. E que por um triz não sai aqui a finalização do Estevão, para lembrar o primeiro gol dele com a camisa do Chelsea na Liga Inglesa, que foi numa jogada lá pela esquerda, assim que ele chegou finalizando. Aí o Vini. Papel importantíssimo do menino de São Gonçalo com essa camisa para a Copa que vem aí, né, Vinícius? Estevão no escanteio para o Brasil. Vai para a bola, Estevão. E a sobra, Bruno Guimarães, o Wesley. Já recomeça o Brasil. Alexandre chamando lá atrás o goleiro Ederson. O Ederson que agora está jogando na Turquia, né? No City, em jogadas assim, ele já deu passe para gol na carreira, inclusive. Mas essas bolas mais longas, né? Recupera a seleção de Senegal, Bruno Guimarães, volta bem. Idrissa Gueye, ele e o Bruno. Bruno se levanta. Aí deu uma ajeitadinha para o Alexandre. Trabalhando na esquerda com o Rodrigo. Vai sair jogando de novo o Brasil. A chance do contra-ataque está rolando. A gente não está tendo o acabamento dos contra-ataques nesse segundo tempo. Vamos ver. Cabe o terceiro. O Brasil que enfrenta Senegal pela terceira vez. Uma derrota, um empate. Está ganhando pela primeira vez nesse retrospecto contra a seleção senegalesa. Boa jogada do Bruno. Rodrigo. Vinícius. Coulibaly dentro, fala, vou eu de novo. Vai. E toma de novo. E o Vini vai para a área. João Pedro pedindo, tentou o cruzamento, a bola desviada em escanteio para o Brasil. Ismail Assar voltando, se matando para ajudar ali na marcação nesse time apostado mais ofensivamente da seleção de Senegal. Escanteio para o Brasil. Aí bola curtinha. Rodrigo devolvendo para o Vini. Pé esquerdo, tome cruzamento. Chega bem para fazer o corte o Iliman Ndiaye, número 13. Escanteio para a seleção brasileira. Vencendo o Senegal por 2-0. Vai buscar a bola lá para fazer a cobrança o Rodrigo do escanteio. O Militão está ali posicionado, marcado pelo Nico Jackson. Ele faz um sinal de positivo. E a gente está vendo aí, ó. Vai se posicionar o Militão. João Pedro está ali na marca do pênalti. O Marquinhos e o Casemiro praticamente na frente do goleiro. Aí o escanteio. Rodrigo faz o levantamento. Chegou o Sadio Mané. Alexandro tentou a bola na ponta esquerda, não acertou e ela vai sair em lateral. Futebol na Globo, aqui é emoção. Black da Amazon. Aproveite o cupom 50FUTEApp e ganhe R$50 de desconto na sua primeira compra no app da Amazon. Não
não rolou, Estevão. Aí mais uma vez o Rodrigo. Teve um começo de temporada também bem agitado, né? Agora vai entrar o Mbaye. Mbaye é mais um desses que eles chamam de jogador binacional, né? Nasceu na França e começou, só trabalhou no Paris Saint-Germain. Na base do PSG, ele tem 17 anos, ele é uma novidade nessa convocação do técnico Papetial. E isso, Brasil. Quase que o Bruno roubou essa bola. Está jogando o Senegal aqui pela esquerda. Ao longo de toda a sua história, a seleção brasileira enfrentou 91 países diferentes. E só contra Senegal e Noruega o Brasil não tem retrospecto favorável. Aliás, que o Brasil nunca venceu. Noruega talvez role um amistoso antes da Copa do Mundo. E pode rolar um jogo na Copa, né? A gente enfrentou a Noruega na Copa de 98. Foi aquela terceira rodada, o Brasil já estava classificado e tal. O famoso lance polêmico lá do pênalti do Júnior Baiano. E a Noruega venceu o jogo, tá? Na fase de grupos. E depois o Brasil caminhou e foi até a final. E perdemos para a França na decisão da Copa de 98. O camisa 13, o Ilimani Ndiaye, ia sair, mas não vai mais não. Quem vai sair agora é o lateral esquerdo Jacobs. A gente tem esses jogadores colocados todos ali. O Malik Diouf é lateral esquerdo, normalmente é o titular. Vai sair até o Mané agora. Então saiu o Jacobs, entrou o Malik Diouf, número 25, lateral por lateral. Vai entrar o Mbaye, número 27. Esse menino que eu recapitulei para os senhores agora há pouco, que é atacante. O 25, o Malik Diouf, que joga no West Ham, que é lateral esquerdo. E vai entrar também o Pathé Ciss. O Pathé Ciss foi titular dessa seleção no meio de campo durante bom período, inclusive na última Copa do Mundo. Atualmente joga na Espanha, joga no Rayo Vallecano. Mas Raio mesmo é o Rodrigo hoje aqui. Brasil ganhando de Senegal, enfim. Terça-feira, hein, gente? 4h30 da tarde a bola rola. Mais um amistoso da nossa seleção, dessa vez na França, contra a Tunísia. Mais um jogo contra a escola africana, a escola árabe, daquele norte da África, notadamente. Hoje a seleção de Marrocos, última vez que enfrentamos Marrocos, perdemos por 2-1, inclusive, jogo lá no Marrocos. E agora contra a Tunísia na próxima terça-feira. Vamos ver qual vai ser a postura do Carlo Ancelotti, né? Na última data FIFA, para o segundo jogo, ele mexeu no time inteiro, né? Aí deu no que deu. João Pedro pressionando e a lateral para o Brasil. Aí o Pathé Ciss, o experiente, camisa número 6, 31 anos. Jogou na Dinamarca, jogou em Portugal e atualmente, repito, está na Espanha. O Felipe Brizola, os jogadores que saíram, se você puder confirmar, deu para ver que o Ismael Jacobs foi um deles. E os outros dois, por favor. Bom, Brizola, o Mané também saiu, a gente teve a imagem dele aqui, né? Para a entrada do Mbaye, que está na tua tela agora. São jogadores que deixaram o campo de jogo na seleção de Senegal. (31 minutos). Então os que saíram, para você agora, o Jacobs, o Mané e o Pape Gueye, número 26. Para as entradas do Diouf, do Mbaye e do Pathé Ciss. 3 alterações, completando 4 na seleção de Senegal. Que sai jogando com o Koulibaly. Próxima quarta tem Brasileirão na tela da Globo, hein? Logo depois de 3 graças. Você vai curtir o Campeonato Brasileiro com Grêmio, Vasco, Santos e Mirassol. É muita luta em campo aí, né? É luta por Libertadores, é luta contra o rebaixamento. O Santos pra lá de pressionado, Mirassol querendo uma vaga direta na fase de grupos. E o Vasco sonhando, depois de uma temporada tão tumultuada, agitada, chegar a Libertadores. É quarta. Futebol do Brasileirão pra você. Nico Jackson abriu um sorriso ali, mas depois cortou rapidinho. Aí você vê o Richarlison, tem sido convocado pelo Ancelotti. Eles trabalharam juntos no Everton da Inglaterra, né? E o Richarlison contou pra gente que o Ancelotti levava ele, dava carona depois do treino, deixava ele em casa. Eles têm uma relação carinhosa.
Isso é muito claro. João Pedro fazendo ali uma espécie de pivô, reclamando de falta. O juiz mandou seguir. Patecis ajeitando. Boa bola aqui na esquerda para o Ndiaye. Arrumou para o Nibaye. O moleque é insinuante. Vi agora, seu juiz. Falta em cima do Wesley. Falta que favorece a seleção brasileira. 33 minutos. O João Pedro está inconfirmado com aquela bola que ele fez uma espécie de pivô, né? E na sequência do lance deu nisso aí, ó. O Mbaye acabou atropelando o Wesley. Um trança-pezinho no Wesley. E a falta para a seleção brasileira. Ou seja, hoje o Ancelotti teve o juiz, não mexeu muito ali. Casemiro e Bruno Guimarães, aquele esteio do meio do campo ali, como aconteceu contra o Japão. Não vou mexer nisso agora não, né, Ana? Pois é, Luiz. Eu acho que os testes são sempre válidos, mas desde que você não se estruture toda a equipe para fazer os testes, né? Você vai substituir ali um volante, um meio, um atacante, mas você mantém a estrutura do time. E eu acho que foi muito... O Tite também fazia isso no outro ciclo, vai né? mexer. Quando ele precisava testar, ele mudava tudo. Acho que agora ele já dá para entender, entendeu, né, depois da penúltima data FIFA, que ele precisa manter aí a espinha. E eu acho que isso tem sido o sucesso do Brasil no jogo de hoje, né? A estrutura é a mesma, mesmo com a mudança de jogadores. João Pedro reclamando de novo de falta. O Wesley recupera para o Brasil. Vai sair jogando, mas o time senegalês fica com a posse de bola. Ndiaye. Número 13, bom jogador, inclusive. Está sempre passando por ele. Papa Gueye por dentro, Ismail Assar. Trabalhou, jogou do lado direito. Antônio Mendy vai fazer a jogada. Chegou bem Alexandro. Está tentando fazer um jogo seguro, acanhado do ponto de vista ofensivo. O Alexandro, do alto da sua experiência de Copa do Mundo, né? Teve na Copa do Catar, convocado pelo Tite. Está completando hoje 43 jogos com a camisa brasileira. Koulibaly. Niakate. Aí o zagueiro do Lyon. Nico Jackson. Aqui na esquerda, trabalhando com o Diouf. Diouf que eles chamam de flecha. Ei, Marquinhos, chega aí para decidir a parada. Decidiu bonito. O Estevão tentou uma letrinha para o João Pedro. Colegas de Chelsea. Patecis. Aí Idrissa Gueye. Boa tabela, Idrissa Gueye recebeu, tocou para o Mendy, tome cruzamento, Wesley joga pela linha de fundo, é escanteio. Temos uma seleção de Senegal fazendo um segundo tempo bem mais competitivo. O Brasil, como a Ana destacou, baixou um pouco fisicamente aquela intensidade. Tirou o pé do acelerador, né, Luiz? Mas, naturalmente, a gente viu que o próprio Ederson não é que teve grandes problemas, né? As bolas paradas, como vai acontecer agora. Fora isso, né, nem trabalhou demais. E vem cobrança de escanteio, vai lá o Malik Diouf. Mais um que joga na Inglaterra, né? Joga no West Ham. Mais duas alterações estão sendo preparadas. O Brasil só depois do escanteio. O Brasil com o Paquetá e o Luiz Henrique. Depois do escanteio, informa Carlos Gil. Bom, Sabaly vem aí, é um jogador que faz as pontas e quando preciso, e um lateral, né? E a cobrança do escanteio para a seleção de Senegal. Pé esquerdo nela, sumiu o João Pedro, marcando lá na primeira trave. Volta a Senegal de novo, agora o juiz está marcando lá, o bandeirinha marcando um impedimento, provavelmente, do jogador que recebeu lá na ponta direita, estava voltando lá da cobrança e, portanto, foi marcado o impedimento. E o outro que entrou foi o Ndiaye, o Sheriff Ndiaye, que é mais um atacante, e o Estevão agora se preparando para sair no time brasileiro. Vai sair também o Rodrigo, né? O Rodrigo sai com a 10 para a entrada do Lucas Paquetá com a 11. O Luiz Henrique entra no lugar do Estevão. Lembrando que o Lucas Paquetá, agora no fim de outubro, no dia 31, ele foi absolvido, né, nas investigações que o ligavam a levar cartões amarelos para supostamente beneficiar apostadores. Um processo movido pela Federação Inglesa por falta de provas. Uma comissão independente absolveu o Lucas Paquetá, que está entrando em campo agora. Ele que também atua aqui no futebol inglês, mais especificamente em Londres, no West Ham. Deixa eu só completar uma informação aqui do Gabriel Magalhães, porque ontem, Luiz, ele estava treinando aqui no estádio do Arsenal, naquele treino pré-jogo. Em determinado momento, ele foi para um controle de carga. Ele fez um treinamento à parte. A gente vai apurar, claro, se isso tem alguma relação com algo que ele sentiu previamente ou não.
com quem ele veio a ter no jogo, mas aconteceu isso. Em determinado momento, ele treinou à parte. Perfeito, Gil. Aproveito para deixar aqui um elogio público. Chega bem o Éder Militão. Que partida do Militão, hein? Vai jogando para o Brasil, de zagueiro, de lateral. Ao trabalho da nossa equipe, né? O Carlos Gil é o repórter, aquele que está no vídeo, que faz as perguntas, mas a entrevista com o Lucas Paquetá, que ficou na íntegra disponível no GE. Globo, nós mostramos no Globo Esporte trechos dessa entrevista sensacional com o Lucas Paquetá, num trabalho jornalístico de altíssimo nível do nosso time, liderado aí pelo Carlos Gil, nessa cobertura da seleção brasileira. 38, diga, maestro Júlio. Luiz. Eu acabei de ver um detalhe na camisa. Vai, Brizolinha, manda aí. Não, só para passar que teve alteração também em Senegal, uma troca de zagueiros, entrou o 12 Cherique Ndiaye, foi embora o 19 Niakate, ele também colocou o número 21 Sheikh Sabali, foi embora o número 13 o atacante Ndiaye. Perfeito, Brizola. Completa então, maestro Júnior. Não, Luiz, eu estava reparando, né? As seleções normalmente europeias, quando você tem jogo, elas colocam, né? Na camisa, né? As duas bandeirinhas, né? E o Brasil não tinha esse costume, né? E eu vi agora na camisa que apareceu ali que tem as duas bandeirinhas do Brasil com o Senegal, mostrando exatamente a partida amistosa e a data. Bem legal isso. Bem legal, acontecia só na Copa do Mundo, né? A FIFA estendendo agora para as competições, né, maestro? Bem legal mesmo. Bem legal, Copa do Mundo, 208 dias, meus amigos. Copa do Mundo é lugar de encontro, de conectar a cada jogo milhões de brasileiros. Copa na Globo, gratuita e plural, vem com a gente. Vai sair jogando mais uma vez a seleção de Senegal. A Copa do Mundo na Globo tem 3.0, tem o Bruxo, Ronaldinho Gaúcho vai estar com a gente. As pessoas estão acostumadas com o rolê aleatório do Bruxo, né? Então. Imagina com o Luiz Roberto. Tá bom. Elas estão preparadas para esse rolê aleatório de Luiz Roberto com o Bruxo. O Messi vai ter que ficar meu amigo, não só do Bruxo aí, né? Bom demais. 208 dias está chegando. Cabe mais, Brasil. Vinícius. Pra cima do Koulibaly. Aí, Vini, tentou a jogada. Luiz Henrique. Dá pra chutar, Luiz Henrique, não deu. Chegou no fundo. E agora? Balança o corpo. Mais um drible. Tira pra dançar. E o Luiz Henrique recuando pro Lucas Paquetá. Ajeitou pro Bruno Guimarães. Vinícius Júnior pedindo, tocou no Vini. Arrumou João Pedro pra trás. Bruno Guimarães chega cortando. Bem colocado, Niakate. Cabe mais um, Brasil. 41, cabe mais um. O Vinícius agora abusou um pouquinho, né, Vini? Nico Jackson sai jogando. Mas agora não tomar gol também, né? Nico Jackson. Aí o camisa 11 vai costurando a jogada. O jogador do Bayern de Munique. Tentou a jogada mais à frente pro Ndiaye. Marcado pelo Lucas Paquetá. E o Brasil recupera a posse de bola. Vai sair jogando com o Bruno Guimarães. Bruno Guimarães e Casemiro. E os zagueiros, claro que o Gabriel Guimarães saiu machucado, mas esses quatro ali, mais o goleiro, um esteio no sistema defensivo do Brasil. Hoje com o Alexandre também, que não foi substituído, não. E a expectativa de testes na lateral esquerda, né? Obviamente que alguns correm ali, a gente tem o Luciano Juba, que pode ter uma chance aí no jogo da terça-feira, né, gente? E agora a falta do Idrissa Gueye. Ô Luiz, e uma linha de defesa hoje com a cara do Ancelotti, né? O técnico italiano valoriza muito uma linha que não fica tão exposta. Mesmo com a entrada do Wesley, ele não está subindo tanto. A gente está acostumado a ver o Wesley subindo o tempo inteiro. Claro que ele tem muita responsabilidade na marcação, porque Senegal automaticamente já puxou um pouco mais de tentativa de jogar ali pelo lado do Wesley, né? No momento da modificação. Mas uma linha de defesa muito fixa, né? Trabalhando muito segura e estruturando muito a movimentação dos jogadores que atuam pelos lados. Quando estava o Estevão, com a movimentação do Vinícius Júnior, muito característico do trabalho do Ancelotti aí nos últimos anos. É Brasil de novo, João Pedro dominando lá pela ponta esquerda, vai pra cima da marcação, Vini, ficou livre, recebeu o Vinícius, tentou pro Paquetá, a bola não passou, o Paquetá chegou a se lamentar, porque queria ficar naquela posição ideal para finalizar. É lateral lá para o Brasil, 42 minutos. O Carlos Gil vai trazer, inclusive, a informação do público. Eu aproveito para citar dois companheiros que estiveram contigo na entrevista do Paquetá. O Bruno Cassucci e o Ivan Halp, dois craques do nosso time de jornalistas. Vai ter mudança no Brasil. O Fabrício Bruno
E o Brasil pressionando. Diga lá, Carlos Gil. Fabrício Bruno e o Caio Henrique vão entrar nos minutos finais e o público 58.657 é o público total. A expectativa de 60 mil deu quase isso. E a seleção de Senegal atacando pela direita. Tentou a jogada do Xerife Ndiaye. O Bruno Guimarães não concorda com a marcação da falta, mas a arbitragem apita e marca a falta que favorece a seleção de Senegal. Ou seja, o Ancelotti vai botar o Fabrício Bruno, provavelmente, no sentido de dizer o seguinte: olha, o que aconteceu no jogo contra o Japão, você está absolvido aqui para a comissão técnica. Acontece com qualquer jogador de futebol profissional e deve ser assim mesmo. A vida é assim, né, Maestro? Exatamente, Luiz. Ele não pode fazer uma avaliação apenas por um erro, né? Como aconteceu do Fabrício. Eu acho que a convocação, ela demonstra também que ele está... As bandeirinhas da mais que você falou. Desculpa te interromper. Que ele tá na briga também por uma posição. Não é um erro que vai tirar, vamos dizer, a temporada excepcional que o Fabrício vem fazendo no Cruzeiro. Ancelotti agradecendo os jogadores sempre, né? A entrada do Fabrício Bruno e do Caio Henrique, lateral esquerdo no lugar do Alexandre, né? E o Vini também deixa o campo de jogo. Muito saudado por todos ali da comissão técnica, recebendo o jogador na saída de campo. E vem cobrança de falta para a seleção de Senegal. Niakate vai lá, grandalhão para a cara do gol. Cruzamento, subiu. Caio Henrique acabou de entrar, mas já foi cortando. Bola quica, Luiz Henrique. Dominou, quase na linha de fundo. Aí o Luiz Henrique balança o corpo, sai jogando. Casemiro arrumou mais atrás. Aí Caio Henrique, João Pedro passa. Caio Henrique conseguiu tocar pro Casemiro, que sofre a falta. E é uma falta tática, providencial, porque o Brasil estava tentando emplacar uma bola longa de velocidade para o contra-ataque, mas não rolou. E o Casemiro fica aí sentindo, dá um tapinha no chão. Não deu para ver a placa dos acréscimos. 3, né? 3 foi no relance ali. Pegamos o rabicho. Diga, Maestro. Não, Luiz, só para dizer que muita coisa boa a gente viu, principalmente nesse primeiro tempo, né? Acho que com a atuação do primeiro tempo a gente tem a certeza que ele já tem uma espinha dorsal, uma equipe pelo menos com 70%, né? Funcionou os 4 atacantes? Funcionou, principalmente porque os homens que jogam pelos lados, né, e o Matheus Cunha ajudaram demais. Individualmente o time realmente teve no primeiro tempo uma atuação excepcional. Nada para a gente ficar empolgado demais, né? Mas a gente sabe que tem um time que pode realmente ser um time competitivo, já avisando a Copa do Mundo mais para frente. Caio Henrique vai lá na cobrança de lateral para a seleção brasileira nesse finzinho de jogo. O Brasil, portanto, vencendo por 2-0. Aí Lucas Paquetá, João Pedro, Bruno Guimarães pedindo, bola para ele. Veio um pouco forte, veio queimando, né? E o Mbaye deu uma pressão e acabou ganhando. Na sequência, a falta cometida pelo Lucas Paquetá. Bom, Ana Thaís, 46 minutos. Tá aí o Ancelotti. Você acha que ele está feliz com o que viu hoje, com os testes, com o que a seleção apresentou? Eu acho sim, Luiz. Na carona do que estava falando o Maestro, acho que importante também foi ele ter fixado o modelo de jogo para aprimorar a forma do Brasil jogar, né? Eu acho que isso também é muito válido para a partida de hoje. Nico Jackson. Ali o Wesley na marcação. Nico tenta fazer o giro. Bruno Guimarães. Que partida também do Bruno Guimarães. Partidaça do camisa 8 do Brasil. Ali uma trivelinha agora para o Wesley. Velocidade do lateral da Roma. Chegou bem o Niakate. Recuando lá para o Eduardo Mendy. De novo no Niakate. João Pedro vai pressionar. Sobe a marcação. O Brasil e funciona. Na pressão, o erro na saída de bola da seleção de Senegal. Dia 5 de dezembro, sexta-feira. É uma sexta, tá? O sorteio dos grupos da maior Copa de todos os tempos. Serão 12 grupos de 4 seleções. As 2 melhores se classificam. Os 8 melhores terceiros. Serão necessários 8 jogos para levantar o título de campeão do mundo na Copa, que começa em 208 dias. E, obviamente, o sorteio da Copa você vai curtir na Globo. Copa do Mundo está chegando, além do bruxo, do Ronaldinho. Benachou, Denilson vem aí, se juntando ao nosso time na cobertura da Copa do Mundo dos Estados Unidos. Campeão mundial em 2002... E vai brilhando na sua empreitada como homem de televisão, né, Dena? Dena Show, Denilson, é o cara. Se juntando ao nosso time. É a Copa sempre com novidades, com grande elenco. TV 3.0 vai ser demais.
Wesley. Saiu não, hein? Ah, a bandeirinha diz que saiu. A posição da câmera de transmissão, que é a chamada câmera número 1, pode até te provocar uma ilusão de ótica, né? Momento em que o juiz apita. Tá feliz, né, Ancelotti? Fim de papo, os dois senadores se cumprimentando. O Papi Thiaw da seleção de Senegal e o Carlo Ancelotti, os mais vitoriosos técnicos do futebol. Aí o Richarlison tirando onda com o Estevão. O Estevão, ele pega na bola, o frisson aumenta, né? Xodó mesmo da torcida inglesa. E o Chelsea vive publicando nas redes sociais recortes de dribles do Estevão. É bonito de ver mesmo. E hoje fez o primeiro gol da vitória do Brasil